Para mim a definição de uma startup é muito simples. É um negócio, não deixa de ser um negócio, mas que tens de conseguir escalar rapidamente, não é? Ou ires de uma forma mais internacional e conseguires meter em Espanha, em França e em Alemanha assim uma coisa muito rápida, não é? Pronto, assim umas palavras, uns termos básicos, uma startup é isto. E nós não é de todo o nosso objetivo. Isto não significa que nós temos clientes no estrangeiro, ok? O nosso maior Espanha, cliente, não estamos bem em Espanha. Até posso explicar aqui um pouquinho, porque o Brinde Ibérica, não é? Brinde de brinde e Ibérica de... Imaginamos que sim, ok. Não é difícil. Da Ibéria, certo? Da Ibéria. Porquê? Porque existe uma grande relação Portugal-Espanha nos brindes, ok? Sempre existiu. Porquê? Mas não é de nós compramos os brindes lá. Exatamente. Ou seja, os fornecedores... Tu não é na China? Sim, os fornecedores... Os chineses mandam para a Espanha e nós compramos os espanhóis. Exatamente, ou seja, os nossos fornecedores, as sedes, muitos até nem são espanhóis, mas têm escritórios em Espanha e nós comunicamos muito com a Espanha. Bem-vindos a mais um Bitoque, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. Boas a todos. José, quem é o nosso convidado de hoje? Hoje vamos falar sobre brindes. Qual a importância real de um brinde para uma empresa e para o cliente? Para entendermos tudo sobre o tema, temos connosco o Bernardo Lima Neves, CEO da Brinde Ibérica. Trata-se de uma empresa familiar, fundada há 40 anos pelo pai do Bernardo. Todos adoramos receber brindes, corremos para eles nos festivais e nos eventos. A felicidade de receber um brinde parece ser algo irracional, pelo que deve ter algum papel emocional na afirmação das marcas e na relação que as empresas procuram construir com os seus clientes. Bom, vamos esclarecer isso tudo com o Bernardo, que é o nosso convidado do Bitalk de hoje. Olá a todos. Bem-vindo, Bernardo. Obrigado pelo convite. Olha, antes de irmos aos brindes, vamos começar pelo início. Certo. Tu sempre estiveste na área de economia. Exatamente. Não é? Foste tirar contabilidade para o ISCAL. Exatamente. Porquê economia? O que é que te inspirou nisso? Não existe grande explicação para isso. É um gosto, sempre tive um gosto por economia. Foste influenciado pelo teu pai, não? Não fui. Porque a minha decisão foi sim até mais à última da hora, porque eu tenho um irmão mais velho que estudou informática e trabalha no ramo da informática, e eu também sempre tive um bocadinho de gosto pela informática. Pronto, e no secundário tu tens ali aquelas, partindo do pressuposto que é ciências ou economia, tens também as outras, mas até era para ingressar mais até pela área das ciências, para depois fazer um percurso todo também na área da informática ou em algo idêntico. Quem vai para a economia também pode ir para a meteorologia. Também pode, pois. É mais ou menos a mesma coisa. Também dá. Mas depois, olha, não se deu. Eu tive sempre o gosto pela economia. Nunca fui assim um grande aluno, no geral. Nunca foi a escola, nunca foi bem. Porquê? Não sei, se calhar hoje em dia há aquelas razões, aquelas explicações do empreendedorismo que a escola não é o mais importante. Se calhar nasci com isso assim no sangue e não... Sim, porque a verdade é que tu não chegaste a acabar o curso, não é? Não cheguei a acabar o curso. Pronto, eu enverguei por economia, sempre me interessou muito a economia, sempre foi a minha disciplina favorita, que eu tinha até melhores notas. Depois entrei em contabilidade, que não foi a minha primeira opção, ok? Eu iria para um curso na altura, que eu não sei se existe ainda, acredito que sim, na Nova, que era gestão de informação, que era assim um misto de informática e empresas. Que acabei por não entrar e fui para contabilidade no ISCAL. Fiz praticamente o curso todo, mas não cheguei a acabar. O que é que te levou por duas razões principais. Porque comecei a trabalhar, okay? Depois entrei na Caba PMG, na área de contabilidade, e porque me desinteressou por completo as cadeiras que me faltavam. Achas que foi por teres começado a trabalhar que isso influenciou ainda mais? Sim, sabes que eu sempre tive aquela ideia de que a Brinde Ibérica estava lá, ok? Certo. E eu sabia que, ou por consequência de eu não conseguir arranjar trabalho, né, na última das hipóteses, ou porque foi o que aconteceu, não me identificar com o género de trabalho que eu estava a fazer, eu tinha sempre a Brinde Ibérica, ok? Que depois se veio a concretizar e abarceu o projeto.
mas nem foi mais por aí foi mais por não boa empresa, ok, cá a PMG, todos conhecemos, uma Big Four, dão de boas condições de trabalho, não é por aí. Não é que eu estivesse insatisfeito ou infeliz com o trabalho que estava a fazer, mas não era aquilo que eu me via a fazer para o resto da minha vida, ok? O que é que tu achas? Porque agora recentemente a Google anunciou que vai fazer um novo tipo de curso universitário. Já se falou disso da Apple, o Elon Musk já faz isso na SpaceX há vários anos. Porque é que a educação... Há muita gente que se interessa cada vez mais pela educação e acha que o modelo está partido, que não funciona como deve ser. Está gasto, está cansado. Eu não digo que seja, se calhar, em todas as universidades ou em todos os modelos de educação. Não conheço todos, ok? Mas pelo menos daquilo que eu vivi, daquilo que eu experienciei, se calhar por uma pessoa que tenha o objetivo de fazer carreira ou numa determinada área, ou até tenha mesmo o sonho de fazer uma carreira completa numa empresa, se calhar funciona. Ok, se calhar certo, funciona. Não vais ser médico, convém estudar medicina para ser médico. Ok, eu consigo ter a brinda ibérica. Não é obrigatório. Exatamente, sim, eu consigo ter a brinda ibérica porque não preciso de nenhum curso, nem nenhum conhecimentos astronómicos sobre nenhum assunto em concreto. Um médico não pode parar no 12º ano e fazer cirurgia, não é? Quer dizer, também é preciso ter atenção que o mundo mudou bastante e há uma alteração significativa na sociedade no que respeita aos cursos universitários, não é? Portanto, para já há muito mais gente a estudar e muito mais gente a fazer cursos universitários, o que é ótimo e é salutar. No entanto, há um outro aspecto, que é um aspecto social, que deixou de ter a mesma importância que tinha, que era antes ter um canudo. Exatamente. Portanto, ou seja, ter o curso universitário terminado era efetivamente uma validação, não é? Sim, era quase como uma aceitação da sociedade ou até da própria família. Eram todos os senhores doutores, não é? Exatamente. É uma validação. Hoje, o que se passa é que a sociedade passou a dar menos importância a essa validação. Embora em algumas profissões isso é absolutamente essencial e para, é necessário. Como o exemplo que tu deste em termos de medicina, exatamente. Noutras é importante, ou é muito importante do ponto de vista da validação técnica, ou seja, se uma pessoa passou o curso, se fez o curso, tem essa validação técnica. Não é tanto a questão do canudo, é a questão de saber que tem as bases. Uma garantia de ter os conhecimentos. Atenção, eu também... Por isso, quem vai fazer uma carreira informática, em princípio, tem toda a vantagem de ter um curso, não é? Não sei que seja um gênio à partida. Eu sou da opinião que hoje em dia tem-se muito aquela ideia dos dropouts e até fazem a história à volta disso. Eu não concordo nada com isso. Mark Zuckerberg, não é? Eu não concordo nada com isso. Eu sou da opinião que as pessoas devem estudar à mesma. Nem que seja para perceberem que não é aquilo que elas querem fazer, ok? Mas eu sou da opinião que devemos todos ir para a faculdade, ter a vivência e a experiência da faculdade. Se não gostarem, que foi o meu caso, ou saem a meio ou não acabam, estão ali no fim, não acabam, começam a trabalhar, desistem, mas não, e eu até acho que é uma ideia perigosa que se cria hoje em dia de não preciso ir para a faculdade, dropout, fazem aquelas histórias assim muito com enredo, mas é engraçado que as pessoas só quando já estão num determinado sucesso na vida, seja ele pequeno ou grande, mas já tem um pequeno sucesso na vida, é que passam a imagem de que não é necessário se calhar estudar, ou eu venci sem estudar, e isso é uma mensagem perigosa que se faz hoje em dia. Baralha um bocadinho com, por exemplo, o Elon Musk, que saiu da universidade para ir fazer o que fez fazer, o Zuckerberg, todos esses, mas a verdade é que eles todos foram lá. E eles todos foram lá e estamos a falar. E o Musk era um estudante genial, não é? Portanto, não é. Claro, e o Steve Jobs também não acabou, acho eu. Sim, é uma data deles. É assim, mas isso não é. Isso são exceções. São 1 no milhão, e nós não podemos ter como exemplo as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Acho que isso é um erro tremendo. Temos de nos adaptar ao mundo real e fazer as nossas opções com base nisso. Claro, sem dúvida. A questão é que no Estado dá outro tipo de skills que não são só os conhecimentos teóricos ou de conhecimentos práticos, não é? Dá skills em termos de organização de trabalho, em termos de persistência, quer dizer, obviamente não é o único sítio onde se pode obter isso, por isso nem todos efetivamente necessitam para ter determinados skills desses, mas ajuda bastante, não é? Portanto, sim. Quase diria que quem não for à universidade tem que ir à tropa. Pois tem que fazer uma coisa. Certo. Mas também a verdade é que hoje, com tanta tecnologia que temos e temos tantas formas de aprender, né? E as pessoas sim, exatamente. têm acesso à informação de uma forma completamente diferente. Eu também sou um exemplo disso. Tento aprender naquilo que me vai servir na área onde eu trabalho.
Na verdade não há nenhum curso universitário de brindes. Não há nenhum ainda. Vamos Ainda. Muito bem, Não olha, posso portanto, lutar para isso. e como é que apareceu a oportunidade da KPMG? Tu procuraste-a? A Como é- KPMG foi. Tu chegas ali a uma altura da faculdade que as próprias empresas visitam as faculdades, não é? Fazem aqueles dias, ou aqueles 2 dias, aqueles 3 dias que estão lá. E é muito frequente, pelo menos na minha altura, também não foi assim há tanto tempo, mas é muito frequente nós olharmos para as Big Four como uma boa oportunidade para começar a carreira. E foi o que eu fiz, não fui diferente. E concorri para a KPMG, na altura também para a Deloitte. E acabei por ficar na KPMG. O que é que foste fazer lá? Eu estava na contabilidade, era contabilidade pura e dura. Fui abrir abri os novos escritórios de Miraflores que eles abriram. Fomos lá inaugurá-los, a área onde eu estava, o departamento onde eu estava, e basicamente era a contabilidade. Trabalhar com o software de contabilidade e lançar as faturas. Escravo do papel. Exatamente. Depois fui destacado com mais alguns colegas para um projeto no Santander Consumer Finance, ali perto da Avenida Liberdade, para reconciliação de contas bancárias, que era Excel, de manhã à noite. E, fiquei um pro no Excel ali. Esperemos que haja um software que faça isso. Naqueles meses, mas não era de todo o que me via a fazer para o resto da minha vida. Porquê? Não sei, não há explicação. Não gosto de estar em mais contacto com as pessoas, gosto de ser mais autodidata, gosto de poder fazer as coisas mais à minha maneira, se calhar, fazer mais os meus horários, um bocadinho por aí. Também tinhas uma oportunidade que poucas pessoas têm, não é? Porque Exatamente, assim, eu não sou a empresa hipócrita nesse do ponto. teu pai, não é? Eu não iria para os brindes ou não me despediria de uma empresa se não tivesse já alguma base onde agarrar. Também é importante passar esta mensagem, que às vezes nós vemos pessoas com algum sucesso que não explicam tudo o que passou por trás, e lá está outra mensagem também perigosa que eu acho que existe hoje em dia, é não explicarmos todo o percurso. E levamos, se calhar induzimos em erro ou em esperanças falsas algumas pessoas que acham que é muito fácil, e na verdade não é assim tanto. Sim, não é normalmente assim tanto. quando as pessoas atingem um determinado nível de sucesso, tendem a contar a história um bocadinho diferente do que aquilo que ela foi, não é? Um bocadinho grande. Certo, portanto, grande. o Google da garagem e a Apple da garagem, todas essas coisas. É assim, não é que o projeto Brinde Ibérica fosse uma empresa muito grande, não era, eram 2 pessoas, por isso era uma micro empresa, mas estava lá alguma base, e é muito mais fácil eu agarrar numa base que já existe, nem que seja os contactos que já existiam com os fornecedores, não é? Que eu não tinha de pagar logo a pronto se tivesse de criar uma empresa de raiz, tinha ali logo os 60 dias de conforto para proceder às encomendas, já tinha uma viatura, não tem nada a ver, e agradeço, e sou muito agradecido por ter essa oportunidade e escalou, mas não tinha escalado. Então, o que era a Brinde Ibérica? Quando tu foste para lá, qual é que foi o objetivo do teu pai quando construiu a empresa? Qual era a visão? O nome Brinde Ibérica existe é uma coisa mais recente. Ali desde 2007, mais ou menos, Mas nós estamos no mesmo escritório e que as mesmas pessoas, pelo menos uma das pessoas, e o meu pai estão juntos, vai fazer 40 anos já, que é um marco bom, engraçado. Havia brindes há 40 na altura, anos? Havia muitos brindes há 40 anos. Se calhar vendia-se mais do que se vende hoje em dia. Outro tipo de brindes, claro, na altura os isqueiros, era mais aquele brinde, mais brinde mesmo, a caneta ou isqueiro, não se desenvolvia tanto como hoje as empresas tentam procurar artigos mais diferenciadores, coisas mais feitas de raiz para a própria empresa, na altura se calhar coisas mais básicas, o porquê do meu pai abraçar os brindes, não há razão também, foi um amigo que trabalhava na área na altura. O meu pai teve aquele percurso foi à Marinha, depois ainda trabalhou numa rodoviária, e depois deu-se a oportunidade de entrar neste mundo e entrou e ficou até hoje, tem 70 anos e tá. Mas se calhar vamos começar pelo princípio. O que é um brinde? É que eu olho para um brinde e direi que é uma coisa inútil à partida, mas isso é um pensamento, não é que esteja errado, não é? Também vai de pessoa para pessoa. Sim, mas há pessoas que olham para uma caneta e não ligam, não é irrelevante, e depois tens outras pessoas que ficam 1 hora numa fila para fazer rodar uma rodinha para ganharem um porta-chaves. Por isso também passa um bocadinho de pessoa para pessoa. Então vamos por aí. O que é um brinde? Agora, um brinde é uma forma de, vou dizer desta forma, tu cliente, não é? Poderes oferecer aos teus clientes, há quem faça de forma de agradecimento, há quem faça só até a nível interno para os colaboradores e não faça para distribuir,
mas uma forma de espalhares a tua marca junto das pessoas com algo físico, não é mais do que isto. Portanto, no fundo, o que tu estás a dizer, em termos de definição, poderíamos definir o brinde como sendo um objeto do uso diário. É um objeto de uso diário ou não, pode Que, não no ser fundo, de uso diário. Que é a forma da marca, no fundo, ter uma presença, Exatamente, uma presença diária, física, exatamente. visível junto com do toque cliente. junto Não é? do cliente ou dos seus colaboradores. Não é mais do que isso. Agora, Ou seja, na prática é um meio de comunicação bastante intrusivo, sim senhor, não é? Que resulta pelos vistos, não é? Porque senão, como tu dizes, as pessoas não estariam nem não em filas. Não estariam, exatamente. Isso é um fenómeno, sem explicação. Para receber uma coisa qualquer, não é? Exatamente. Que depois chegam a casa e não sabem o que é que vão fazer. Não sabem o que é de fazer. Metem naquela gaveta que está meio desarrumada e não sai mais lá, se calhar. Mas a verdade é que é um fenómeno que existe, que as pessoas ficam numa fila durante uma hora para ganhar um porta-chaves. Pronto, então já sabemos que um brinde é um meio publicitário. É um meio publicitário. Portanto, que visa influenciar as pessoas no dia-a-dia. Exatamente. O que é que faz as pessoas ir atrás dos brindes? Não sei bem. As pessoas gostam, não sei se é pelo facto de... Mas estás-me a perguntar a nível de empresas ou a pessoa que está na rua à espera na fila? Estou a falar da pessoa que recebe o brinde. Se calhar por ser de borla. Eu ia dizer isso. Mais uma coisa grátis. Se calhar por ser de borla, é por ser grátis. Mais uma coisa que se pode ganhar, levar para casa, dar para os filhos, para a mulher, para o marido, para... A brinde, a cavalo dado não se olha ao dente. Exato. Talvez se possa usar essa expressão. Porque não existe grande explicação para uma pessoa gostar assim tanto de uma caneta. Atenção, não é? Mas a verdade é que isso acontece. A verdade é que se uma pessoa encontrar uma caneta na rua, também a apanha, não é? Não sei se agora, se calhar com o Covid, não sei. Não, com o Covid não. Se calhar com o Covid não. Mas sim, uma caneta se calhar é muito básico, mas sim, uma coisinha... Sim, mas se calhar um porta-chaves. Um porta-chaves, uma garrafa personalizada, uma coisa assim mais, se calhar apanha, assim. Tu vês pessoas que... Mas repara, há canetas que custam, sei lá, 300, 400, 500 euros. Eu sei, mas já lá vamos também a isso. A questão é um bocado psicológica. Canetas e canetas. Ou seja, será que isso está no fundo na nossa... Dos coletores. Dos coletores, raízes dos coletores, dos gajos que andavam pela floresta a apanhar fruta e a apanhar raízes, pá. Eles não apanhavam brindes, na altura não havia. Não? Pois, não sei. Não sei se é algo que vem já dos nossos antepassados, parece-me que não. Mas a verdade é que hoje em dia resulta. E as pessoas fazem tudo para ter o brinde e para ir atrás dele. Uhum. É o que acontece hoje em dia. Portanto, mas isso significa que, de facto, para além do objeto em si, a empresa que no fundo, que quer dar alguma coisa aos seus clientes, procura uma relação emocional. Procura uma relação emocional. De que modo é que isso influencia a escolha dos brindes que vai oferecer? Tens ideia? É assim, isso depende também um bocadinho se falarmos de empresas, depende um bocadinho do budget que tu tens para despender nos brindes. Se fores uma empresa, nós temos clientes muito grandes que são capazes de despender mais capital e depois oferecem brindes mais elaborados, mais caros aos seus clientes. E tens outros que têm aquela mentalidade ainda, que não está errada, vai de empresa para empresa, que não exploram muito. É aquele brinde só para dar, só mais para oferecer. É o mais barato que houver, mais barato que der. Por isso vai um bocadinho cliente para cliente. Nós tentamos Mas sempre... isso tem a ver com preço ou tem a ver também com o conceito do brinde? Ou seja, as pessoas pensam nisso, as empresas pensam nisso, em termos de conceito. Do tipo de brinde que é? Sim. É o que estavas a dizer, as pessoas já procuram cada vez menos canetas e procuram cada vez menos, tentam ter um bocadinho mais cuidado na escolha dos artigos que optam. Mas por muito que tu gostes de um artigo, se a tua empresa não tiver dinheiro não é, para apostar nisso, é assim, nós tentamos sempre dar um bocadinho de umas ideias um bocadinho mais diferenciadoras, artigos um bocadinho mais caros, para as empresas também terem um bocadinho de diferenciação no que estão a oferecer. Mas há empresas que tu não consegues fazer isso, pura e simplesmente. E tu já tiveste empresas que te encomendaram fazer objetos específicos? Já. Já. Aliás, há um
artigos que eu mais gostei de fazer e de fornecer foi um aviãozinho, uma pena USB da TAP, pronto, que é mesmo no formato de avião, com as cores da TAP, com o logo da TAP, depois cortas ao meio e é uma USB. É diferente do que mandar fazer uma USB de stock, limitas-te a gravar o logo. É mais caro, mas também causa mais diferenciação. Bernardo, queria te perguntar em relação ao negócio em si dos brindes. Portanto, é um negócio, é aquilo que nós chamamos de negócio. Portanto, vocês não têm um objetivo de crescer vendas como uma startup, escalar para outros países? Para mim, a definição de uma startup é muito simples. É um negócio, não deixa de ser um negócio, mas que tens de conseguir escalar rapidamente, não é? Ou ires de uma forma mais internacional e conseguires meter em Espanha, em França, em Alemanha, assim uma coisa muito rápida, não é? Pronto, assim umas palavras, uns termos básicos, uma startup é isto. E nós não é de todo o nosso objetivo. Isto não significa que nós temos clientes no estrangeiro, ok? O nosso maior Espanha, cliente, não estamos bem em Espanha. Até posso explicar aqui um pouquinho, porque o Brinde Ibérica, não é? Brinde de brinde, e Ibérica de... Imaginamos que sim, ok. Não é difícil. Da Ibéria, certo? Da Ibéria. Porquê? Porque existe uma grande relação Portugal-Espanha nos brindes, ok? Sempre existiu. Porquê? Mas não é de... Nós compramos os brindes lá. Exatamente. Ou seja, os fornecedores... Tu não é na China? Sim, os fornecedores... Os chineses mandam para a Espanha e nós compramos os espanhóis. Exatamente, ou seja, os nossos fornecedores, as sedes, muitos até nem são espanhóis, mas têm escritórios em Espanha e nós comunicamos muito com a Espanha. Há uma grande parte, a maioria... Porquê que não vais diretamente à fonte? Primeiro porque é mais complexo, ok? E depois porque nem sempre compensa, ok? Porque nós, por exemplo, o core business da Brinde Ibérica nunca foi as 200 mil t-shirts, ok? Se calhar foram as 2 mil. E 2 mil, não sei, também nunca estudei muito essa opção, mas não me parece que compense, até porque os nossos clientes é prazos de entrega de 48 horas. Não, 48 horas ir buscar à China, nem que lá fosse eu buscá-las, não dava. Portanto, o que estás a dizer é que em Espanha há grandes armazenistas. Exatamente, ou seja, por exemplo, temos fornecedores da Holanda, mas que acabam por, da Polónia, mas que acabam por ter os escritórios em Espanha e nós contactamos muitas vezes com a Espanha. Alguns metem pessoas cá em Portugal, não é muito comum ter escritórios mesmo cá em Portugal, a não ser que seja uma empresa, um armazenista português, que existem também, mas existe um grande contacto com a Espanha. Até porque eles mandam vir, como diz o outro, charters de coisas, de contentores para a Espanha, não é? E eu já visitei alguns... Em Espanha, acho que nunca visitei. Visitei na Polónia há pouco tempo, um armazém de um fornecedor nosso. E é de perder de vista uma coisa completamente... pronto, e imagino na China, mas portanto, nunca. Sim, mas os próprios chineses também estão a mudar um bocadinho algumas das suas estratégias. E nós conhecemos, por exemplo, bem um caso de uma fábrica de sapatos, se não me engano, não é? Foi comprada por um chinês, uma fábrica espanhola. Eles chegaram lá, compraram uma fábrica... e trouxeram chineses. Despediram toda a gente, não foi? Trouxeram chineses. Trouxeram os chineses da China. Chineses da China, pois, não é? Também, chineses no outro sítio. Exatamente. Colocaram-nos na fábrica e aquilo é, digamos que eles, como se estivessem na China, né? Portanto, a comida lá é a comida que eles estão habituados, chinesa, falam todos em chinês, as coisas estão escritas em chinês. A China Factory. Exatamente, mas a fábrica é em Espanha. É em Espanha. Né? E portanto, quando o sapato sai da linha de produção, a etiqueta diz Made in Spain. Made in Spain, e está certo. Não é verdade, não é mentira. Não é mentira, é feito em Espanha. E portanto os próprios armazenistas, muitos armazenistas grandes, também têm a ver com isso. Eles percebem que mandar um brinde, portanto uma caneta que vem da China, provavelmente tem uma percepção de qualidade muito mais baixa do que uma caneta que vem de Espanha. Sim. Né? E da Europa em geral. Sim, mas é assim, nós estamos a falar disto, mas tudo diz Made in China, atenção. Tudo diz Made in China. Sabes que na China diz Made in Here. É verdade. Mas olha, o que é que distingue efetivamente o negócio do brinde? Tu tens que ter muitos clientes, é isso? É assim, não tens de ter muitos clientes. Isso também é um ponto importante e ainda bem que tocas nesse assunto. Isto remete para outro tema, que é o quão grande eu quero que a Brinde Ibérica seja. Okay? Eu às vezes explico a clientes nossos, ou amigos, ou parceiros, que o meu objetivo não é tornar a Brinde Ibérica numa grande empresa.
ok? Ou seja, eu não preciso de muitos clientes, preciso dos clientes certos, preciso dos clientes fidelizados, que é o que nós tentamos fazer, ok? Por isso é que também não somos uma empresa enorme, porque eu sou da opinião que se eu faço crescer muito a empresa, eu vou perder o contacto com os clientes que ainda tenho, ok? Não tenho com todos, como é óbvio, não posso ter um contacto com todos, mas nós damos muito ênfase e muito foco à relação que temos com as pessoas, e isso está acima do resto, ok? Não sou hipócrita ao ponto de dizer que não preciso de vendas e que as vendas não são o mais importante, porque são sempre, de que empresa seja, não é? As vendas são as vendas. Sem vendas uma empresa não sobrevive. Não existe. Por muito que nós nos possamos dar com os clientes e tenhamos uma relação extra-laboral. Em negócio, sim. Nas startups não tem que ser assim. Startups, mas isso eu deixo Mas para tu não sentes que mesmo depois do Covid, pá, que essa parte começou a arrefecer um bocado? Não acho. Não acho. Eu posso comprar, porque é que eu não compro um brinde online? Porque é que eu tenho que comprar, ou tenho que comprar a ti? Ou seja, na Brinde Ibérica dá para comprar online, por isso também já podes fazer isso. Não precisa de haver nenhum contacto físico, tu não precisas de ir à Brinde Ibérica para comprar um brinde, ok? Nós tratamos de tudo online, seja via website, que o novo website que nós temos permite efetuar essa compra, ou via e-mail, que é o mais clássico nos brindes e noutras áreas, mas não precisa de haver nenhum contacto físico para tu escolheres o brinde, a quantidade, o logo, onde queres meter o logo, mas tudo isso. Tu não achas que o online pode ser uma grande oportunidade para o teu negócio? Não acho. Acho que não funciona bem. Funciona bem mais numa de startup. Sim, se tu fores agarrar na filosofia que estavas a falar há pouco, de criar relação com as empresas, exatamente. não é? Mas por si só, o brinde não é uma... Vou dar um exemplo real, ok? Vocês aqui precisavam de brindes. Precisavam de 20 mil euros de brindes, ok? Não é de 100. Se for 100... O online funciona perfeitamente. 100 euros. 100 euros, exatamente. O online funciona perfeitamente. Tu podes ir ao site da Brinde Ibérica e não vais estar assim tão preocupado, ok, já tendo algumas referências antes, em gastar 100 euros online, ok? Mas nós temos uma base de clientes, não é, que são grandes empresas, que não, por N razões, não podem ir a um site e comprar online. Seja pelo valor, porque depois não se sentem confortáveis, ok? Seja porque não pagam logo, seja porque precisam de ordens de compra escritas nas faturas, seja por mil e uma razões que é muito complexo isso acontecer numa compra online. Mas isso é para os brindes e para qualquer coisa. Mas isso é solúvel, não é? Mais ou menos. Eu não acho que... Sim, ok? Dá para resolver, ok? E nós temos empresas cá em Portugal, há uma que se destaca mais, não vou dizer o nome para não fazer publicidade, mas que o core business deles, eles são uma startup, estão a escalar de uma forma brutal, mas o objetivo deles é vender 5 polos por 30 euros e vender muitos, ok? E tu não te importas, nem tens preocupação nenhuma de ir comprar 5 polos online, com o teu logo bordado ali no canto. Agora, o nosso objetivo, que é trabalhar mais junto de clientes, fazer projetos se calhar um bocadinho maiores, o online já não resulta assim tanto. Nós criámos o nosso site que dá para efetivamente comprar online, tivemos vendas online, ok, de brindes, mas são para outro tipo de clientes que não os principais que dão vida à empresa. E esses clientes não serão interessantes para ti? Ou seja, tu podias ter à mesma os teus prime clients, não é? Portanto, aqueles que compram os 20 mil euros de brindes e têm projetos que necessitam de diálogo e processos mais complexos, etc. E podias ter outro tipo de clientes que são mais pequenos, mas que são muitos e que podiam comprar online, não? Não é o caminho que nós queremos dar. Faz sentido. Mas tem a ver com o aumento de equipa e de logística que isso implica? Não, se calhar tem mais uma opção pessoal. Porque nós estamos numa fase, poderíamos contratar mais uma ou duas pessoas, ou 3. Poderíamos dar outra vida à empresa um bocadinho diferente do que temos, embora estejamos a inovar, não é, nos últimos tempos, mas não é o caminho que nós queremos percorrer. Não é esse. Tu não tens a ambição de crescer? Tenho a ambição de crescer, mas não ao ponto que me faça perder o contacto com os clientes. Para mim deixa de fazer sentido. Mas isto é uma opção pessoal. Claro. Que todos temos de respeitar, e não quer dizer que as outras estejam erradas. Atenção. Certo, okay? certo. Se eu quisesse agora também escalar a empresa e o importante seriam as vendas, não é? Uma versão mais capitalista da coisa, também ninguém teria nada a ver com isso. Pode não ser uma versão mais capitalista. Tu consegues, provavelmente não escalando e trabalhando bem os clientes, consegues ter margens mais interessantes do que propriamente
vendendo online, não é? Quer Sim, dizer, não, talvez. não é... Mas até não é por aí que nós não tomamos essa decisão, é mesmo mais porque eu gosto muito de pessoas. Pois, é isso que eu ia falar, porque tu no início falaste que uma das coisas que era importante para ti era a relação que tinhas com os clientes e provavelmente tem muito a ver com aquela dinâmica dos negócios de conheceres o cliente, falares com ele, vai as preocupações que tem, vai sempre pessoa para pessoa. Vai sempre pessoa para pessoa e eu sou assim. E eu sendo a principal figura da empresa, que acabo por ser, ok, não digo isto de uma forma arrogante, não é? Mas é um facto, uma realidade. Gosto de seguir mais este caminho, tanto da relação com as pessoas como brindes, merchandise, que é mais uma palavra mais pomposa, mais qualidade, projetos um bocadinho diferentes, que depois é difícil de termos isto à venda online. Não é fácil, ok? Não é fácil. É fácil se tu seguires aquele caminho aquelas canetas mais que tu tens em stock, agora como é que tu vais fazer uma compra online e definir tudo online de uma pen USB em formato de avião? Certo. Difícil. Não digo que seja impossível, porque não há impossíveis, muito menos nesta área de desenvolver tecnologias para isto, mas é muito complicado, muito complicado. Como é que tu vês o futuro dessa área? Dos brindes? Sim, do merchandising, dos brindes. Acho que vai ficar muito... Para já acho que o futuro... Como é que eu ia dizer isto? Não há muitas pessoas que sonhem em ter uma empresa de brindes. Atenção. Ou seja, isto faz com que a área também não se desenvolva assim tanto como nós gostaríamos, ok? Ninguém sai da faculdade, o meu sonho é vender canetas. Não é? Ninguém faz isto. Não, e tu podes ver que não existem assim tantas empresas de brindes a ser criadas. Ou as que são criadas são por pessoas que há numa faixa etária já até mais, sei lá, 40, 50. Tu não vês miúdos de 20 anos a sair da faculdade, bora criar uma empresa de brindes, eu quero é vender fitas de pescoço e porta-chaves e ter pessoas a 1 hora na fila à espera para ter as minhas coisas. Não acontece, ok? Certo. E também só aconteceu comigo porque eu já tinha aquela base do meu pai, e desde que eu nasci que existe o brinde na minha vida. Senão também eu não teria saído da KPMG. És colecionador de brindes? Tens muitos brindes em casa? Não tenho. Em casa de Ferreira Espeto de Pau, não é? Assim, tenho a empresa. Mas olha, tu não achas que... Eu tenho a impressão que... Posso estar enganado, mas tenho a impressão que o brinde no futuro vai ser mais personalizado. Mas já é. Não se vê muito, ok? Porque repara, tu começas a ter tecnologias que te permitem ter a um preço bastante razoável brindes absolutamente personalizáveis, não é? Portanto, tu tens a revolução das impressoras 3G. Exatamente. Que te permitem criar brindes. Sim, mas é assim, a nível de criação de brindes, nós estamos no topo dos topos do que a tecnologia permite. Os chineses fazem tudo, ok? Sim, mas os chineses fazem quantidade. E não só. Tu consegues fazer uma pen USB no teu formato 100 unidades, que é pouco, não é uma quantidade astronómica, e fazes uma pen USB no formato que tu bem quiseres. Se quiseres fazer um ovo estrelado, dividido a meio, onde do outro lado tens a pen USB, podes fazer sempre. Fica a ideia. É relativamente simples. Fica a ideia de fazer o ovo estrelado. Fica a ideia. Depois o bife fica chateado. Depois fazemos 100 bifes de pen USB ou uma coisa assim. Exato. E de arroz por isso também. não é nesse ponto. Não acho que, claro que vai sempre haver inovação, ok? O mundo avança, a tecnologia avança, daqui a 20 anos irão acontecer coisas e termos opções que não existem hoje em dia. Isso é com os brindes e com tudo. Mas a nível, eu acho que o problema, não é o problema, a tecnologia já o permite. Simplesmente tu não vês porque não existem muitas empresas a apostar nisso. É uma minoria. Sim, okay? Mas eu gostava de explorar um bocadinho mais esse tema, que acho que é muito interessante, tu estás numa empresa extremamente tradicional, com posicionamento tradicional, portanto, tu és um jovem, tu gostavas de informática, portanto, tu próprio já disseste que é uma área que te atraía. Era o mais provável de acontecer, que não aconteceu. Pronto, e eu acho que é muito provável que vai chegar um momento na tua vida empresarial em que tu vais te questionar efetivamente qual é o futuro da empresa e o que é que tu queres fazer. Isso já aconteceu. Já me sentei muitas vezes, recentemente, a pensar para mim mesmo aquele pensamento tradicional de andei a estudar, eu vou vendo canetas e porta-chaves e não é sigo isso. aqui. Depois sigo aqui uma coisa muito tradicional que, se eu seguir este caminho, não é provável que escale muito, que fique sempre aqui uma microempresa,
no mesmo local, mas depois volto a mim mesmo e percebo que é mesmo isto que eu quero fazer. A Brinde Ibérica dá lucro? A Brinde Ibérica dá lucro. Que é uma coisa que já muitas startups não podem dizer. A Brinde Ibérica dá lucro. Não dá lucros astronómicos. Epá, eu quando entrei na empresa, estamos a falar de uma empresa que faturava 100 mil euros, ok? Não era uma empresa, mas era mais um pequeno negócio. Uma coisa que funcionava mais com aqueles clientes mais perto, mais oficina, farmácia, ok? Quase autoemprego, não é? Basicamente. Pá, 2 pessoas, a coisa rolava. Pronto, não era uma empresa se calhar que desse lucro na altura. Pá, nós neste momento não faturamos muito, mas já faturamos 500 mil euros por ano. Pronto, e já damos lucro. Ok, uma empresa que já dá lucro, já tem outro tipo de clientes, já tem ali uma base que vai sempre faturar, sempre não, mas faturamos sempre aqueles números mais ou menos previsível, não é? Previsível, que nunca vai fugir muito, nunca, mas pronto, se tudo a correr bem, nunca vai fugir muito a isso, e somos uma empresa lucrativa, e eu orgulho-me disso, porque eu acho que nós não podemos ceder à pressão da sociedade que existe, de que só somos empresários se tivermos uma empresa de 10 milhões de euros, ok? Não funciona assim. E eu vejo-me um bocadinho refém disso, o meu título de CEO. Isso é uma brincadeira, ok? Eu não sou CEO de nada. Ok? Mas eu, ao colocar que sou CEO, ok? Como não é uma empresa reconhecida no mercado, se eu pusesse outro cargo qualquer, ninguém me levava muito a sério. Agora também não me levam assim tão a sério. Mas com o CEO, eu capto muito mais atenção, ok? Para o meu negócio. É engraçado, é assim que o mundo funciona e nós temos de adaptar ao... Então aí já estás a ceder à pressão da sociedade. Temos de ceder, às vezes temos de ceder à pressão da sociedade, que é para a coisa fluir melhor. Mas mesmo assim, repara, tu não te questionas se a tecnologia não podia ser efetivamente um fator diferenciador do teu negócio. Se não na distribuição, que seria o caso do online, não é? Portanto, sim. E que tu já expressaste a tua opinião sobre isso, poderia ser em termos de oferta, porque hoje em dia de facto dá para fazer tudo em termos de 3D. Dá para fazermos tudo e mais alguma coisa, e nós fazemos, e nós temos empresas que nos pedem artigos personalizados, nós conseguimos, por exemplo, tu pegas num saco, o mais básico é tu pegares um saco e imprimires o logo, e depois tens empresas que querem fazer o saco de raiz e constroem um saco todo impresso para elas, as abas, as asas e tudo. Pronto, a tecnologia já permite fazer isso, como as fitas de pescoço, podes imprimir as fitas todas, não é? Podias optar por uma fita de pescoço só impressa a uma cor, que é o mais normal se calhar, mas eu acho que, pronto, volto a afirmar que a tecnologia hoje em dia já nos permite fazer o artigo que tu quiseres. Hoje em dia é possível fazer tudo, okay? Se tu quiseres um microfone todo impresso com o vosso branding, é possível de fazer. Se calhar não vais uma empresa de brindes, mas alguém o faz. Okay? Sim, hoje em dia tu com uma impressora digital, em bom rigor, quase consegues fazer peças, todas as peças diferentes. Consegues fazer tudo o que tu quiseres. Podes introduzir um erro no programa, não é? Portanto, em termos aleatório. Exato, aleatório. E faz-te peças, constrói-te peças que podem parecer são peças artesanais, não é? Porque cada uma delas vai ser diferente da outra, não é? Dá para fazer tudo hoje em dia. Portanto, isso e mais, eu consigo fazer a partir de Lisboa, consigo fazer uma peça para alguém que está na Nova Zelândia. Consegues fazer tudo. Não é? E é impresso lá. Portanto, nem sequer. A única coisa que eu mando para lá são bytes. Exatamente. Não é? A pessoa chega lá e mete na impressora e aquilo está feitinho. Ou seja, eu creio que há um conjunto de negócios que vão sem dúvida enfrentar esse desafio. Uhum. Porque a impressão 3D, que é dos makers, os gajos que fazem, constroem, conseguem conceber os produtos e fazê-los, houve uma altura que inclusive nos Estados Unidos havia uma grande preocupação porque fabricavam armas, não é? Em impressão 3D. Mas isto também é preciso ter atenção a um ponto, é que pelo menos para a realidade portuguesa, não é? São 95 ou mais dos nossos clientes são portugueses, nós temos 2 dias para entregar 2.000 unidades e eu não consigo ter uma impressora 3D que me faça 2.000 brindes em 48 horas, se calhar. Não. Por enquanto não. Por enquanto não. Por enquanto não. Mas também se calhar daqui a 3 ou 4 anos tens. Pois, mas se calhar custa... Não sei. Um bom investimento, mas acho que o que custa mais em termos de impressão digital hoje é fazer um bife. Portanto, nós em termos de Bitalk estamos mais safos. Porque já fizeram um bife. Eu acho que não... Não é? É uma pipa de massa. Eu acho que não, o caminho não vai ser por aí.
Eu acho que a minha opinião é que as impressoras 3D não vão ser o caminho dos brindes promocionais. Ok. Teremos cá para ver, não é? Posso estar errado, Ou não, mas a não minha sei, estaremos opinião, cá. pois podemos não saber. Mas não, a minha opinião é que não vai passar nada por aí. Mas vai passar por onde então? Então tu achas que daqui a 30 anos os brindes promocionais vão continuar a ser canetas, fitas? Acho. Achas? Isso é Daqui a interessante. 30, se calhar estamos a alongar um bocadinho. Já vou ter 60 quase. A brinde ibérica ainda vou ter de certeza. Mas em relação aos brindes em si, acho. Há brindes intemporais. De 1970 para 2020, existem brindes que continuas a fazer 50 anos depois. E se calhar se estivesse em 1970 também dizias, pá, em 2020 alguma vez vai dar. Não sei, acho que há determinado tipo Isso é engraçado. Sim, é interessante, mas há determinados condicionantes que vão influenciando isso. Tu hoje já não ofereces isqueiros. Portanto, a sociedade já não... Mais ou menos. Como assim? As funerárias fartam-se de oferecer. Cá te espero. Exatamente. E outras empresas. Não é... As funerárias oferecem isqueiros para quê? Escrevem lá, cá te espero. Cá te espero. É só piadas, eu já tenho piadas. Mas o que eu quero dizer é, pá, pode começar a haver uma pressão da sociedade para não produzir tanto plástico, não é? Não, mas é isso. Eu ia tocar nesse ponto. É assim, Certo. não creio que o artigo em si seja substituído. Pá, há artigos intemporais que tu nunca vais substituir. Tu nunca, pronto, não sei, mas daqui a 30 anos a caneta não vai desaparecer. Não, isso não vai acontecer. Há de ser, o que estás a dizer há de ser outro tipo de Agora, caneta, por exemplo, hoje em dia, com a pandemia, não é? Pá, fazem-se canetas antibacterianas, ok? Adaptas. Temos modelos de canetas que eles reduzem, fazem furinhos nas canetas. Estas canetas antibacterianas é o maior disparate que eu já Pá, é o que eles fazem. Mas fazem o quê? Furinhos? Temos um modelo de caneta, não é? De uma marca que nós representamos, que são produzidas na Suíça, que são de plástico, ok? Até porque é bom. É bom, Suíça é bom. Como os relógios. São de plástico, ok? 30% do plástico já é reciclável. Ok. E os outros 30% do plástico eles tiram-nos porque fazem furos na caneta, ok? E os furos vão retirar 30% do plástico que aquela caneta tem, Ok, estou a perceber. ok? Pá, nós caminhamos para um mundo mais amigo do ambiente e sustentável e tudo. Pá, as marcas adaptam as coisas como temos t-shirts de algodão orgânico, não é? Como temos fitas de pescoço feitas em plástico reciclado. Acho que é mais por aí, ok? Não no desaparecer, porque não vai desaparecer. Alguns artigos, alguns outros deixam-se de vender Então, completamente. o que estás a dizer é que diremos que a via de defesa ambiental pode ser uma forma de Sim, diferenciação? Sim, e já é. Ok. Já é. Daqui a 30 anos acredito que já seja o comum, ok? Que já nem sequer se compra uma caneta que não seja de plástico reciclado. Aí não tenho dúvidas nenhumas que vai ser isso que acontece. Hoje em dia ainda não acontece a 100%, até porque a oferta ainda não é assim tão alargada e o que existe, na maioria dos casos, até pode ser um bocadinho mais caro, ok? O que leva as empresas ainda a não optar por isso. Daqui a 30 anos acredito que seja o comum. Mas é mais nesse caminho que eu acredito que a coisa Mas siga. atenção, isso já demonstra uma preocupação das empresas em termos ambientais, ou seja, mas isso pode não ser por convicção, pode ser simplesmente por marketing, ou seja, Pode ser não, não é? Portanto, lá está. eu acredito que existam empresas. Eles têm medo, têm receio de Exatamente. estar a espalhar plástico, que isso é mal visto pelas pessoas. Exatamente. Não, eu acho que o mundo funciona assim, ok? Não podemos ser hipócritas neste ponto. Nós sugerimos, porque também faz parte da nossa responsabilidade, porque para nós, assim, é igual estar a vender uma caneta de plástico a nível de negócio, é igual vender uma de plástico ou uma de plástico reciclado. A venda, se for efetuada, para nós dá no mesmo, ok? Mas atenção, Bernardo, mas onde eu quero chegar é que o reciclado também passa a ser mau, Pois, talvez. não é? Porque Mas efetivamente as pessoas não querem reciclado, já se põe em causa o reciclado, porque Pois, mas temos outras O opções, custo de que o bambu, reciclado de tem. fibra de Exato. arroz, essas coisas todas, de lancheiros de fibra de arroz. ou seja, os novos materiais são um desafio para o mercado de merchandising. Sim, os novos materiais vão ser as madeiras, as cortiças, já são, mas pronto, os bambus, as fibras de arroz, por aí. Já se fazem as canetas em fibras de arroz. Claro que tem lá sempre um bocadinho de plástico ainda, mas também não se pode querer tudo de um dia para o outro. Mas essa questão de... Eu acho que as empresas acabam por optar mais por esses artigos para passar uma imagem de, ok, somos muito amigos do ambiente e isto é tudo uma estratégia e é tudo marketing. Porque na verdade não sei bem se a preocupação é assim tão grande. Sim, porque eles continuam a produzir coisas que são absolutamente supérfluas, Exatamente. não é? Portanto, ou seja, se é supérfluo, exige energia, exige... Exatamente. É uma desgraça Exatamente. sempre, é sempre a mesma É desgraça. sempre a mesma desgraça. Portanto, tu estás num negócio que é um negócio que tem essa ameaça.
portanto, tens sempre de estar a pensar, bom, o que é que vem aí? É assim, nós jogamos um bocadinho com os nossos fornecedores, porque isso também é uma parte boa do nosso lado, que é, não somos nós que temos que pensar no que é que vai chegar. Na oferta, né? Exatamente, porque assim, nós não somos Mas tu podes ter oferta, não é? Ou seja, tu podes ter um catálogo, mas seja um catálogo não, ambiental. Mas próprio não. Ou Sim, seja, sim, mas o que eu estou a dizer é que o catálogo deles é sempre baseado num fornecedor ou dois ou três. Ou seja, o que a maioria das empresas de brindes faz, pá, nós para já recorremos todos basicamente aos mesmos fornecedores, não é? Pá, nós conhecemos todos aqui do meio, então, o meio do brinde não é um meio muito grande, ok? As pessoas conhecem-se todas, vamos todos às mesmas feiras, convivemos até uns com os outros, até existe uma amizade entre algumas empresas concorrentes, não é? A nível de fornecedores, recorremos também basicamente aos mesmos fornecedores, as empresas, e são os próprios fornecedores que têm de inovar nesse ponto e nós, ok, pronto, chegou o novo catálogo, vamos ver o que é que há de diferente. E lá está, pois entra a fibra de arroz e o bambu e essas coisas que não somos nós que temos de pensar, porque não somos nós a desenvolver os brindes, nós não fabricamos, ok? Olha, e brindes imateriais? Já existe? Brindes e materiais? Sei lá, digitais. Não. Existe não, o spam? O spam? O spam é o grande brinde. É assim, não é, porque o brinde tem É de ser físico, físico, é o brinde tem de ter toque, ok? E as pessoas ficam muito contentes e muito felizes e agradecidas e fidelizadas tanto à Brinde Ibérica como outras empresas que tenham essas ações, se nós enviarmos um calendário de mesa da Brinde Ibérica, ok? E gostam. E ficam fidelizadas e gostam do... Nós tivemos, por exemplo... Mas se lhes enviasse um wallpaper? Não. Nem pensar. Nem sequer é comparável. Nem sequer resultava. Uhum. Tem de ser físico. E as pessoas gostam. Mesmo em tempos de Covid, têm receio de tocar nas coisas, mas tocam na mesma e gostam na mesma e ficam felizes na mesma. Mas quando nós vivemos num mundo de realidade virtual... Não existe realidade virtual que equipar o contacto físico, seja do brinde, seja da pessoa, seja das relações pessoais, não esqueçam isso. Mas tu nos próprios jogos tens brindes, não é? Portanto, por exemplo, aquelas aplicações, que agora a maior parte das aplicações são baseadas nisso, em que tu instalas a aplicação é grátis, sim. Depois tens que ir comprando coisas, e depois tem uma gamification lá em que vais ganhando badges, e vais ganhando... Também existe uma gratificação nesse sentido, e as pessoas colecionam os badges, não é? Sim. E estão dentro do jogo, e é uma coisa virtual. Sim. Não é? A questão é que aí estás dentro de uma realidade fechada, de um universo fechado, que é o universo do jogo. Desvirtua um bocadinho do... Né? E na vida real o universo não é tão fechado, né? Portanto existem muitas coisas. Sim. Só se houvesse uma aplicação universal, por exemplo, se o Estado desse badges, mas em alguns países já fazem, por exemplo na China. Sim, nós ganhamos e conseguimos grandes clientes, grandes empresas, ok? Estamos a falar de grandes empresas, pelo simples facto de ir entregar uma amostra de forma pessoal, ok? Só por isto. E eu foco muito nisto e tenho muito nisto e vivo muito com esta ideia na minha vida, seja a nível pessoal ou profissional, que não há nada que esteja acima do contacto pessoal, seja hoje, seja daqui a 100 anos ou daqui a 500. Interessante. E a Brinde Ibérica funciona nesta base. É menos provável que nós tenhamos uma empresa de 5 milhões assim. É menos provável. Porque não estamos tão virados para... Primeiro é muito mais fácil despachar as amostras todas por transportador e chega e vai e entrega no outro dia a seguir. E eu não sou capaz de fazer isso. Tenho que pegar no meu carrinho e ir lá e perder tempo, perder uma manhã. Mas fico com clientes... Mas a verdade é também que o teu negócio não depende de investidores, não depende de rondas de investimento. Não depende de nada. Nem nunca vai depender. Depende só do vosso trabalho, vocês pagam as vossas contas, tens a tua vida com o negócio que tens. Exatamente. E é essa ideia que eu tento passar, e às vezes escrevo no LinkedIn um bocadinho sobre isto, e as pessoas às vezes não percebem muito, ou interpretam um bocadinho de uma forma diferente, mas é esta mensagem que eu quero passar de não cedam, e eu falo se calhar um bocadinho para as pessoas que às vezes querem criar negócios próprios e estão na dúvida, não ceder à pressão da sociedade, de que só vais ser reconhecido se tiveres uma empresa de 2 ou 3 milhões ou de 5 milhões, ou se tiveres investidores 100 milhões. E de rondas de investimento, e se tiveres um pitch bonito e um quadro de não funciona assim. As pessoas têm de ter noção de que eu posso querer ter a minha empresa que fatura 500 mil euros por ano e estou satisfeito com isso, ok? É menos provável que um dia ganhe 20 mil euros por mês,
Ok, mas pronto, eu não quero isso. Quem é que queres 20 mil euros por mês? Estás feliz com... Não, mas a verdade Não, mas é é essa, essa ideia que tem de passar e as pessoas têm de desmistificar um bocadinho isto. Nós não temos de querer todos o mesmo. A sociedade não podemos ceder a esta pressão que existe de termos de criar um negócio multimilionário. Não existe. Não faz sentido isto. Até porque é contraproducente para a sociedade, porque nós não podemos ter um tecido empresarial feito de unicórnios. Exatamente. E feito de O que startups tu vais que valem ganhar, milhões. o que tu vais ganhar é pessoas infelizes. Não mais do que isto. É o mundo real que funciona assim. Tu vais criar pessoas infelizes que estão ali a lutar para faturar aqueles milhões que às vezes significa zero. Ok? Tu tens empresas muito maiores que a Brinda Ibérica que faturam muito mais, se calhar no fim do ano têm menos lucro que a Brinda Ibérica, ok? Se calhar faturam o dobro, ok? Por isso, mas nós também vivemos muito com os pés assentes na terra e isto não é o que se fatura, ok? Isto é o que se ganha, ok? As margens nós conseguimos ter. Nós, se calhar, conseguimos vender mais 200 ou 300 mil euros por ano do que o que vendemos. Mas para quê? Para ter número. Okay? Lá está, nós não vivemos no mundo das startups nem dos investidores, nós não precisamos disso, ok? Por isso é um negócio tradicional que tem de resultar e que tem de dar lucro, como qualquer empresa saudável. Interessante. É bom ter esse ponto de Estás vista. a querer Acho que fugir da roda do esquilo. Talvez, não sei se fugir é o termo certo, isso mas não... é startups, é a roda do esquilo. Muitas vezes é, não é? Sim. Muitas vezes é. Não só startups, também há negócios que são roda de esquilo, não é? Que as pessoas andam a correr e estão sempre mesmo... É, as pessoas têm de ter os pés bem assentes na terra e cumprir princípios básicos de um bom negócio, que é pagar aos colaboradores a tempo e horas, que é pagar aos fornecedores a tempo e horas, ok? E isso foge muito. Isso não... As empresas portuguesas, nós temos muito a isto dos unicórnios e temos muito em mente estas empresas muito grandes, não é? Que são avaliadas em milhares de milhões, mas isto não é a realidade portuguesa. A realidade portuguesa são as pequenas empresas, médias empresas e, por exemplo, se eu me focar no mundo dos brindes... Bernardo, não é só a realidade portuguesa, repara. Sim, pronto. Eu aí não posso concordar contigo, que é o seguinte, tu nos países nórdicos também tens a realidade desses países. Sim, não, estou a dizer Também a realidade portuguesa, são micro, que é o que acontece cá em Portugal. Não, pronto, só conheço a realidade portuguesa, não conheço a realidade profissional de outro país. Aqui a questão, repara, nós temos, tem-se discutido muitas vezes na sociedade, que é a questão da produtividade. Uhum. Não é? Portanto, pá, ainda hoje estava a ouvir uma opinião na rádio, pá, e que estavam a dizer que efetivamente nós os gregos, trabalhamos mais do que os países nórdicos, do que as pessoas nos países nórdicos. Uhum. E no entanto a nossa produtividade continua a ser muito baixa, não é? Trabalhamos mais tempo? Mais tempo, trabalhamos mais horas, tempo, não é? mais horas. Só que as horas são menos produtivas, portanto, isso tem várias razões. Tem razões que têm a ver com o que estás a falar sobre a forma como as empresas são geridas e portanto, a liderança aí tem uma importância significativa, mas também tem a ver com a nossa posição na cadeia de valor. Portanto, se nós na cadeia de valor não conseguimos trazer mais valor para os produtos que produzimos, sim, obviamente aquilo que fica cá é muito, muito menos, não é? Portanto, logo o valor que nós criamos é muito mais baixo. Claro. Portanto, aí o desafio está em termos de nós conseguirmos, mesmo nos negócios tradicionais, não é? Mesmo nos negócios tradicionais ou nas produções tradicionais, seja aquilo que for, conseguirmos subir na cadeia de valor. Ou seja, conseguir colocar no produto mais valias. Concordo. Maior mais-valia. Essa pode-se conseguir de forma material ou imaterial, não é? Tu estás a tentar fazê-lo de forma imaterial, prestando um serviço mais personalizado ao cliente, tendo, diremos assim, uma maior atenção ao tipo de produto que tu vendes, não é? Portanto, o que significa, sim, eventualmente até conseguir ter produtos com mais sofisticação, sim, portanto, sim, e uma margem que permitam também ter uma margem maior, não é? O objetivo da Brinda Ibérica é ter o serviço, pá, que funciona 100%, ok? E isto é como a vida pessoal. Costumo fazer esta analogia. Eu nunca penso de uma pessoa, ok, sou muito bom profissional e depois sou um péssimo marido, ok? Ou tenho uma carreira de sucesso a nível profissional e depois descarto as outras todas. Isso para mim não tem lógica nenhuma, ok? Isso foi uma confissão ou uma... É uma opinião. Não, também podia ser, mas não. E eu tento fazer a analogia um bocadinho com a empresa. Não me vale nada, por exemplo, eu ter os preços mais baixos do mercado e depois demorar 2 semanas a entregar quando o cliente quer aquilo em 2 dias. Okay? Por isso nós tentamos, a empresa, nós tentamos ter tudo alinhado, ok? E felizmente tem corrido bem.
Porque não vale nada ter, nós vemos aí muitas empresas até com, pronto, se falarmos a nível de valores, estruturas muito maiores que a Brinde Ibérica, e depois vais ver, existem muitas queixas e não são empresas com reputação, e vais vendo junto dos fornecedores, tens uma má reputação junto dos fornecedores. Isso para mim é impensável, ok? É impensável. Como é que se concorre com empresas que não jogam com as regras de mercado? Não concorres. Eu não concorro. Na Brinde Ibérica eu não concorro com essas empresas. Concorre, pá, porque tu vais aos mesmos clientes. Portanto, mas eles não é estão bem. Nós saltamos um bocadinho fora dessas. Nós já tivemos empresas basicamente concorres tentando mudar. Não, é assim, nós temos uma posição de nós somos a Brinde Ibérica. Vocês já sabem com o que é que vão contar. Se me ligares às 3 da manhã, eu vou estar aqui para te atender, e se tu precisares de uma coisa para o próprio dia, eu vou fazer de tudo para te conseguir entregar isso. A nossa palavra nunca vai faltar. E para mim isso paga-se, ok? E nós já tivemos concursos onde estamos nós a concorrer com 25 empresas, que é uma barbaridade, ok? E nós não concorremos, recusamos concorrer. Porque para nós não tem lógica. Às vezes recebemos e-mails, as pessoas esquecem-se de tapar quem vai em conhecimento, e vão 70 e-mails em conhecimento, por uma mera consulta de 1000 canetas. Nós não trabalhamos com este tipo de clientes. Mas o que é que tu fazes nesses casos? Mandas um mail ao cliente? Não. Ou manda um e-mail, se conhecer a pessoa, ou se já for uma empresa que já tenha alguma relação, manda um e-mail e expõe a nossa posição, porque acho que não tem de haver medo de falar, ok? E noutros casos que não temos qualquer relação, que é a primeira vez que nos chega lá esta consulta, por isso simplesmente não concorremos, não dizemos nada. É uma posição. Portanto, foram à lista telefónica, sacaram 70 empresas. Sim, mas isto acontece. Já não há listas telefónicas. Google. Foram, não é? Portanto, à lista eletrónica, sacaram uma data de coisas e fizeram uma consulta. E nós não gostamos de trabalhar com essa base. São opções, são posicionamentos. Faz com que não tenhamos, se calhar, tantas vendas, porque isso, se nós formos a concorrer a tudo, é mais provável que consigamos mais vendas, não é? Acabamos sempre por ganhar alguns negócios, mas não faz sentido para mim. Portanto, não abdicam de certos valores que vocês definiram que é aquilo que vocês querem que Nunca seja a empresa, até Nunca. pelo crescimento, digamos assim, não é? Sim, E assim. não é que as startups abdicam, mas existe um determinado objetivo, não é? De crescimento. Startups são resultados, ok? São números. Não há cá gosto muito daquele cliente e quero ir almoçar com ele. Isto funciona numa realidade completamente diferente, ok? Uma startup são números. Tens lá as pessoas, tens de apresentar resultados. Não tens resultados, sais fora. Pronto, na Brinde Ibérica não funciona assim. Certo. Engraçado. Olha, Bernardo, e como é que foi o Covid para vocês? Imagino que... Olha, foi mau. Como para nós e para qualquer... Para muitas empresas. Para todas claro. não, mas para uma grande maioria, para uma grande fatia. Nós tentámos marcar uma posição de comercializar o menos possível de artigos de proteção individual. Ok? Máscaras, óculos, essas coisas todas. Comercializar o menos possível? Comercializar o menos possível. Porque, ou seja, não entrar naquela histeria de... Exatamente. Vender máscaras, nós etc. marcámos uma posição, vimos obrigados, ok, a comercializar, porque era comercializar esse tipo de artigo ou não comercializar nada. Fechar não digo, mas não ter revenue, nenhum, não ter vendas nenhumas durante 3 ou 4 meses não sabendo como é que vai ser o futuro, porque se tu me dissesses, olha, isto vão ser 3 meses sem vendas nenhumas, daqui e 3 meses depois volta ao que era normal. Não mexia nem um dedo, ok? Não mexia nem um dedo de vender artigos de proteção. Vimos obrigados a vender, tivemos 2 meses onde através do nosso website tivemos cerca de 300 encomendas. Foi uma loucura para nós, não estávamos nada à espera, ok? Foi uma dor de cabeça, mas que felizmente é que nós somos uma estrutura pequena, como devem calcular, não existe ninguém na logística a não ser eu. Por isso empacotar 300 encomendas não é uma coisa muito que eu tivesse muito habituado, e foi um desafio, pronto, que agora me fez ganhar estofo para futuras situações semelhantes. Futuras pandemias. Exatamente, futuras pandemias. Tivemos esses 2 meses onde 95% das nossas vendas mensais foram materiais de máscaras, gel desinfetante e tudo mais, dentro dessa área. Passados esses 2 meses, tentámos voltar ao normal. Retirámos os banners principais que tinhas do website com essas publicidades, deixámos de enviar newsletters com esse tipo de artigos, deixámos de promover por completo esse tipo de artigos, porque eu sempre fui da opinião que adaptação não é isto, ok? Eu sou da opinião que, por exemplo, tens a Science for You, que se adaptou e se calhar vende óculos de proteção, mas eles se calhar já lá tinham os óculos, ok? Eles já utilizavam os óculos, ok? E adaptaram para uma realidade completamente diferente.
ok? Mas isso é que é adaptar, é pegar numa coisa que se calhar tu já estás mais ou menos por dentro e adaptas para uma ocasião diferente, mas vendes o mesmo artigo, ou um artigo semelhante, ok? Uma empresa de brindes, vender máscaras cirúrgicas, não me parece que seja bem adaptação. Vocês mudaram de fornecedor? Tiveram que mudar de fornecedores? Ou os vossos fornecedores de brindes Os fornecedores de brindes, por si só, adaptaram-se a essa realidade. Nós vimos obrigados, mas lá está, eu não concordo com... Eu percebo e entendo, e nós próprios fizemos isso, que foi comercializar esse tipo de artigos, mas sempre mantive uma posição de não concordar muito com essa comercialização. Por isso é que assim que conseguimos, cortamos. E tu vês muitas empresas de brindes ainda, agora já entrarmos em setembro, que a única comunicação que fazem é artigos de proteção, porque lhes está a trazer vendas e... Mas lá está, isto é um negócio tradicional, com ideias um bocadinho mais fixas, e eu não dou mão da honra. Muito bem. E voltámos à comunicação de brindes promocionais. Não estamos no mesmo nível de vendas do ano passado, como já era expectável, okay? Nem criámos essa expectativa de que seria igual agora este final de ano, mas estamos muito próximos, só a vender brindes promocionais, ok? Como pontualmente, uma encomenda ou outra, repetição de encomendas de alguns clientes que querem máscaras e voltamos a fornecer, mas uma minoria das minorias. Manterem-se fiéis ao vosso core, Manter fiel à empresa Brinde Ibérica. Nádia, Brinde Ibérica, onde é que vai estar daqui aos 30 anos que nós estamos a falar? Vai estar no mesmo sítio, porque estamos a fazer obras e agora não vamos sair de lá. Já tivemos durante 40 anos lá e daqui a 30 vai fazer 70 anos que vamos estar no mesmo escritório. Eu sou uma pessoa muito saudosista e que mantém a saudade muito dos... Tenho muita ligação emocional lá. Daqui a 30 anos vamos voltar a entrevistar o Bernardo para ver como é que estão as coisas. Eu acho que sim, acho que seria muito interessante. Eu aceito já o convite. Mas pronto, agora saindo um bocadinho da brincadeira, creio que estará mais ou menos no mesmo registro, mas nós temos apostado muito também um bocadinho na produção, porque a Brinde Ibérica nunca teve produção própria, ok? Recorria a parceiros externos para personalizar os artigos, ok? Nós o ano passado investimos um bocadinho em maquinaria, ou seja, já fazemos muita coisa autonomamente, não tudo, mas uma grande parte, principalmente têxtil, por aí. Vamos continuar a investir quando nos parecer que, porque isto é como o Airbnb não tem casas e a Uber não tem carros, uma empresa de brindes também não precisa ter máquinas, ok? Há empresas cá em Portugal muito grandes, ok, muito rentáveis, com muito lucro, que não têm uma única máquina, ok? Por isso resulta. Nós queremos investir um bocadinho mais, ok? Porque lá está, proximidade do cliente, podemos lá levar a rapidez e poder lá levar o cliente a mostrar, ok? Como é que se faz, visitar, mostrar-lhe o cliente, eu conseguir filmar ou tirar fotos do momento das produções todas e mandar ao cliente, que eles também ficam encantados e gostam do gesto. São pequenos gestos que só é possível quando a estrutura ainda não é muito... Certo. Quando não existe muita... Ok, e vai-se manter assim. Então olha, Bernardo, fica combinado daqui a 30 anos. E vai-se manter uma empresa familiar sempre. Muito bem. Olhamos à frigideira então? Vamos à frigideira. Já sabes como é que isto funciona? É só tirar? Só é um qualquer, não é? Mas posso escolher. Podes escolher, claro. Escolher. Isto é bife de... É porco ou vaca? É vaca. Ok. Da Rosan. Fiquei na dúvida. Leio? Lê, por favor. Em voz alta? Em voz alta. Na tua opinião, qual é o merchandising ideal que consegue definir a tua personalidade como um CEO? Lá está. CEO. Aquele CEO meio... é um merchandising que não seja dentro das normas de artigos de stock que já existam. Merchandising que seja diferenciador, que por si só é mais caro, ok. Mas que me meta um brilho nos olhos, olhar para... Porque ninguém tem noção, e eu falo um bocadinho de uma forma de quem é realmente apaixonado, porque é diferente tu gostares do que fazes e realmente seres apaixonado mesmo, uma paixão pela tua profissão, não é? É aquele clichê de eu não trabalho, não é? Isto para mim faz parte da minha vida, é como fazer um treino como faço um treino de boxe, é a mesma coisa estar a trabalhar, eu tenho o mesmo prazer tal e qual, ok? E o brilho nos olhos que eu tenho, não é? E o gosto que eu tenho de olhar para uma produção de um artigo diferenciador, não é? Como por exemplo o avião da TAP, ou canetas que nós às vezes fazemos para clientes que vêm da Suíça, e todos os outros trabalhos que tenham impressões um bocadinho mais elaboradas, muitas cores,
pá, e que o cliente, eu sei que o cliente vai ficar completamente espasmado com aquilo, não há preço que pague isso. Muito bem. Não há preço que pague isso. Bernardo, olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, partilhar um bocadinho aos sobre dois. Obrigado, Bernardo. Obrigado. uma visão um bocadinho diferente no Bitalk de hoje. Falámos mais de negócio. Esperamos por vocês para a semana com mais um convidado e obrigado por estarem desse lado. Obrigado a todos.